Vingadores: A Queda é um evento de 2004 que começa em Avengers número 500, vai até Avengers número 503 e tem seu epílogo contado em Avengers Finale. A história começa na Mansão dos Vingadores. É uma tarde comum e os heróis mais poderosos da Terra estão almoçando e jogando conversa fora, quando um alarme dispara, os avisando de uma falha na segurança. Eles rapidamente identificam que o cadáver reanimado do Jack of Hearts, em português, o Valete de Copas, está perambulando pelos jardins. Scott Lang, o Homem-Formiga, vai de encontro ao Valete, que em histórias anteriores se sacrificou para salvar a filha de Scott. A única coisa que Jack diz é, "me desculpe", e logo em seguida seu corpo explode, destruindo a Mansão dos Vingadores. Os outros membros do grupo chamam por Scott, mas todo o esforço é em vão, porque o Homem-Formiga já está morto. Enquanto isso, Tony Stark, que é o Homem de Ferro e o atual secretário de Defesa dos Estados Unidos, está dando um discurso em frente a todos os membros da ONU. Tony começa a se sentir mal e irritado. Ele vê o representante da Latvéria e resolve abandonar completamente seu discurso. Pra quem não sabe, a Latvéria é o país de origem de Victor Von Doom, o ínfame Doutor Destino, inimigo não apenas dos Vingadores, mas de inúmeros outros super-heróis. Por isso Tony está tão irritado com a presença desse representante, chegando até ao ameaçar de morte. Sob protestos de Hank Pym, o Jaqueta Amarela, e T'Challa, o Pantera Negra, Tony finalmente sai do palco. Conversando com a Wanda, a Feiticeira Escarlate, Stark confessa achar que está bêbado, o que é estranho já que Tony está sóbrio há anos, por causa de seus problemas com o alcoolismo. De volta à mansão, o Capitão América e o Falcão vieram tentar ajudar a descobrir quem seria o responsável por tudo aquilo. E é quando eles avistam um jato vindo rapidamente em direção a eles. Quem está pilotando esse jato é o Visão. Ele se choca com o que sobrou da residência, destruindo o resto da mansão. O Visão sai dos escombros do jato, falando que o que viria a seguir pareceria uma traição de sua parte, mas que na realidade ele não é o real culpado. Antes de ficar inativo, o Visão expele 5 bolas de metal, que em seguida se transformam em 5 Ultrons. Depois de muito esforço e muita luta, os Vingadores conseguem derrotar Ultron, mas nesse ponto Jennifer Walters, a She-Hulk, entra num estado incontrolável de fúria, e ela completamente destrói o corpo do Visão. Uma grande batalha começa entre os Vingadores e a She-Hulk. Depois de um tempo, Tony chega para auxiliar na luta, e no fim das contas, ele consegue nocautear a Jennifer. A luta termina com o Capitão América com o ombro deslocado, a Kelsey Lee, que é a Capitão Britânia, e a Janet Van Dyne, que é a Vespa, ambas em situação crítica, e a She-Hulk, sob custódia da S.H.I.E.L.D. Depois de reagrupados, o restante dos Vingadores começam a discutir. Hank Pym culpa Tony, que desde o início da história está bêbado. Tony argumenta que os sintomas que está sentindo e os recentes ataques aos Vingadores estão conectados. O Capitão América e o Falcão acreditam, mas o Gavião Arqueiro demonstra certo ceticismo em relação a essa teoria. Stark, se sentindo ofendido pela falta de suporte de seus colegas, resolve ir embora, e Hank Pym decide ficar no hospital com sua ex-mulher, a Vespa. Os outros 3 Vingadores resolvem voltar à mansão, agora destruída, porque algo estava acontecendo. No início dos ataques, um código branco havia sido emitido, pedindo ajuda a antigos membros do grupo, e agora eles finalmente estavam recebendo uma resposta. Todos esses super-heróis são surpreendidos pela notícia de que a ONU decidiu cortar relações com a organização conhecida como Vingadores. Nick Fury está tentando dispersar toda essa multidão, afinal a mansão e seus arredores foram declaradas cenas de um crime pela S.H.I.E.L.D. E é nesse momento que começa uma invasão alienígena. Os Kree estão atacando. Um deles alega que a Inteligência Suprema, líder dos Kree, previu esse momento, um momento em que os Vingadores finalmente poderiam ser derrotados. Nick Fury está desesperado, exigindo informações ao Helicarrier da S.H.I.E.L.D., mas os agentes responsáveis afirmam que não tem nada acontecendo. A luta é longa e árdua, e ela só acaba quando o Gavião Arqueiro bravamente pula nas costas de um soldado Kree, com uma mochila-jato, e o guia até as turbinas da nave espacial Kree, causando sua explosão e a morte de mais um Vingador. Depois disso, todos os Kree desaparecem, deixando apenas lugar para o luto. Mas não há tempo nem para isso, porque logo em seguida Stephen Strange, o Doutor Estranho, aparece dizendo saber a natureza desses ataques, e que as magias estão sendo abusadas. Há apenas uma pessoa na mente de todos com o poder suficiente e as habilidades necessárias para se utilizar de magia e fazer todos os terríveis eventos das últimas horas se tornarem realidade. Wanda, a Feiticeira Escarlate. Alguns heróis contam a Strange o que havia acontecido com os filhos de Wanda há um tempo atrás. Os filhos da Feiticeira Escarlate eram seres que ela mesma havia conjurado, trazendo eles à existência através de mágica. Agatha Harkness, sua mentora, descobriu o que as crianças realmente eram e as apagou da realidade.
Tony aparece e tenta justificar que é impossível ela ser a culpada pela destruição dos Vingadores, porque ela estava com ele na ONU poucas horas atrás. Mas o Doutor Estranho explica que ela pode nem mesmo estar ciente do que está fazendo. Ele conta como a Wanda tem uma história triste, um passado traumático, e que com o fim trágico que teve a história de seus filhos, ela deve ter perdido o controle de seus poderes no meio de um surto psicótico. Antes de tomar alguma decisão, eles decidem encontrar a Wanda, e Stephen diz que poderia seguir a magia responsável até sua fonte. O Capitão América é o primeiro que tenta racionalizar com a feiticeira. Aparentemente, ela havia criado para si mesma uma pequena ilusão, onde tudo estava bem, onde ela, seus filhos, sua mentora, o Visão, que é seu marido, estão todos vivos e felizes. O Capitão tenta fazer ela perceber como o que ela está fazendo é errado e que as pessoas com quem ela se importa estão se machucando. E é então que ela novamente perde o controle, trazendo à realidade vários dos piores inimigos que os heróis já haviam enfrentado. O Doutor Estranho começa a lutar com a Wanda diretamente, e ela invoca Dormammu para o enfrentar. Sem opção, Stephen usa o Olho de Agamotto, colocando a Feiticeira Escarlate num estado de paralisia mental. Dentro da casa, eles encontram o corpo deteriorado de Agatha Harkness. Não há mais solução, não tem nada que os heróis podem fazer para ajudar Wanda. Magneto aparece, e exige que sua filha seja entregue aos seus cuidados. Ele a leva embora e cada herói decide seguir o seu caminho. A edição de Avengers número 503 termina com alguns painéis retirados da edição número 16 de Avengers, de 1965, em que o Pietro e a Wanda Maximoff entram pela primeira vez para o grupo dos Vingadores. Na edição de Avengers Finale, todos os membros sobreviventes se reúnem nos escombros da mansão. Tony explica a todos que a fundação que ele criou que fundava os Vingadores não tem condições de reparar todos os danos causados. Um por um, cada herói presente decide sair do grupo, assim desbandando de vez a equipe. Cada membro conta qual foi o momento favorito deles durante toda a história dos Avengers. O Tony, por exemplo, valoriza acima de tudo o momento em que eles se uniram pela primeira vez. A Vespa aprecia o dia em que o grupo encontrou o Capitão América no gelo. Hank McCoy, o Fera, gostaria de ter feito mais durante a guerra entre os Skrulls e os Kree. Assim por diante. Por fim, eles fazem um brinde em nome de todos os colegas que foram perdidos através dos anos, e a história acaba com eles olhando uma última vez como um grupo para o povo de Nova York. Avengers Disassembled, como é chamada em inglês, foi uma história bem polêmica durante seu lançamento. Muitos fãs acusaram a Marvel de ser gananciosa, dizendo que eles apenas mataram todos esses personagens para aumentar o número de vendas das HQs. Eu acredito que olhando para essa história 14 anos depois, é possível perceber sua relevância, levando em consideração que foi a partir dessa época que a Marvel começou a fazer eventos cada vez maiores, envolvendo vários personagens de várias histórias diferentes. Pessoalmente eu gosto de Vingadores A Queda. Ela começa numa nota positiva, com uma simples conversa entre amigos, e também termina numa nota positiva, olhando para o passado com respeito e para o futuro com esperança. Mas por esse vídeo é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se, me siga no Twitter e tchau!